Seja bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e neste vídeo daremos continuidade à nossa série A Igreja, explorando um tema fundamental para a fé reformada: o sacerdócio universal dos crentes. Desde a Reforma Protestante, essa doutrina tem sido um dos pilares centrais da teologia reformada, contrapondo-se ao sistema hierárquico do sacerdócio exclusivo da Igreja Romana. Mas essa verdade bíblica não foi uma invenção dos reformadores, justamente porque ela é uma verdade bíblica. Não é derivada de homens, mas da mente do próprio Deus. Ela está profundamente enraizada nas Escrituras e na própria economia da redenção. Ao longo deste vídeo, analisaremos como o sacerdócio universal é apresentado na Bíblia, sua relação com Cristo como sumo sacerdote e as implicações práticas para a vida da Igreja. Veremos que, em Cristo, todo crente tem acesso direto a Deus e é chamado a oferecer sacrifícios espirituais, servindo ao Senhor de maneira ativa na edificação do seu reino. Vamos então iniciar nossa abordagem abordando o fundamento bíblico do sacerdócio universal dos crentes. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes tem suas raízes na revelação progressiva das Escrituras, desde o Velho Testamento até a consumação da obra redentora de Cristo no Novo Testamento. Diferente do sacerdócio levítico, que era restrito a uma tribo específica de Israel, a nova aliança amplia essa função a todos os crentes em Cristo, tornando-os participantes ativos na adoração e no serviço a Deus. Desde o início, Deus estabeleceu a ideia de um povo sacerdotal. Em Êxodo 19, 5-6, antes mesmo de instituir o sacerdócio aarônico, Deus declara a Israel: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 6. Esse chamado apontava para o ideal de que toda nação deveria mediar a bênção de Deus ao mundo, refletindo seu caráter santo. No entanto, devido ao pecado do povo, Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio formal, Números 3, 5-10. E somente os descendentes de Arão poderiam exercer funções sacerdotais específicas. O sacerdócio levítico, no entanto, era transitório e apontava para um sacerdócio superior, como ensina a carta aos Hebreus. O próprio Melquisedeque, um sacerdote rei, Gênesis 14, 18-20, prefigura um sacerdócio eterno e universal, cumprido em Cristo. Hebreus 7, 1-3. Com a vinda de Cristo, ocorre uma mudança fundamental na estrutura sacerdotal. Ele é apresentado como o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 17, oferecendo um sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados, Hebreus 9, 11-14. Com isso, o sacerdócio levítico se torna obsoleto, pois o acesso a Deus não está mais restrito a uma classe sacerdotal específica, mas é aberto a todos os crentes por meio de Cristo. Mateus 27, 51. Hebreus 4, 14-16. O apóstolo Pedro reafirma essa verdade ao escrever: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles
que vos chamou, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Essa passagem ecoa Êxodo 19,6, mas agora se aplica diretamente à igreja. O sacerdócio não se limita a um grupo especial dentro do povo de Deus, mas é uma característica essencial de todo cristão regenerado. Diferente da velha aliança, onde os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo, agora todos os crentes podem se aproximar diretamente do trono da graça. Hebreus 10, 19 e 22. O sacerdócio dos crentes envolve a oferta de sacrifícios espirituais, como a adoração. Hebreus 13, 15. A oração. Apocalipse 5, 8. O serviço ao próximo. Romanos 12, 1. E a proclamação do Evangelho. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Como sacerdotes, os crentes devem viver de maneira santa e consagrada, refletindo o caráter de Deus no mundo. 1 Pedro 1, 15 a 16. O sacerdócio universal implica que todos os crentes têm uma função ativa na edificação da igreja, exercendo dons espirituais para o bem do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 16. Essa realidade rompe com a visão clericalista que muitas vezes prevalece, onde apenas ministros ordenados são vistos como sacerdotes. Em vez disso, toda a igreja é chamada ao serviço sacerdotal, sob a liderança de Cristo, o sumo sacerdote. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes é um dos pilares da fé reformada e possui profundas implicações teológicas e práticas para a igreja. Esta verdade bíblica não apenas rompe com o conceito de uma hierarquia sacerdotal exclusiva, mas também fundamenta a responsabilidade de cada crente em adorar a Deus, interceder pelos outros e proclamar o Evangelho. A ideia do sacerdócio de todo crente está fundamentada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Embora o sacerdócio tenha sido originalmente atribuído a uma classe específica dentro de Israel, a revelação progressiva das Escrituras aponta para um sacerdócio mais amplo e espiritual na Nova Aliança. Desde o início, Deus revelou o seu desejo de que seu povo fosse um reino de sacerdotes. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 5 a 6. Esse chamado, no entanto, não foi plenamente realizado devido ao pecado do povo. Como resultado, Deus estabeleceu o sacerdócio levítico. Com a vinda de Cristo, ocorre uma mudança radical na estrutura sacerdotal. Cristo é descrito como o verdadeiro e eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Hebreus 7, 17. Diferente dos sacerdotes levíticos, cujo ministério era temporário e falho, Cristo oferece um sacrifício único e perfeito. Temos tal sumo sacerdote, que está sentado à destra do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 a 2. Cristo não apenas cumpre o papel de mediador entre Deus e os homens,
1 Timóteo 2,5. Mas também abre caminho para que todos os crentes tenham acesso direto a Deus. Hebreus 10, 19 a 22. O Novo Testamento revela que, em Cristo, todos os crentes são feitos sacerdotes. O apóstolo Pedro escreve: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Essa declaração é crucial, pois reaplica Êxodo 19:6 ao povo da nova aliança. Isso significa que todos os crentes, independentemente de sua posição na igreja, possuem o privilégio e a responsabilidade de exercer o ministério sacerdotal diante de Deus. O apóstolo João também enfatiza essa verdade ao afirmar que Cristo nos fez reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. Apocalipse 1:6, 5 e 10. Assim, a igreja assume um papel ativo na mediação da presença de Deus ao mundo, não mais por meio de uma classe sacerdotal exclusiva, mas pela totalidade dos crentes. A doutrina do sacerdócio universal não é apenas um conceito teológico abstrato. Não é meramente um conceito teológico abstrato, algo sem sentido, não. Possui aplicações práticas essenciais para a igreja. Um dos principais efeitos do sacerdócio universal é que todo crente pode se aproximar diretamente de Deus, sem a necessidade de intermediários humanos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Hebreus 10, 19 e 22. Isso significa que as orações, intercessões e adoração de cada crente são aceitas por Deus, sem a necessidade de um sacerdote humano mediador. Se todos os crentes são sacerdotes, então todos são chamados a servir. Isso se manifesta de diversas formas na igreja: oração e intercessão pelos outros. 1 Timóteo 2, 1 a 2. Evangelização e proclamação do Evangelho. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ensino e edificação mútua no corpo de Cristo. Colossenses 3, 16. Exercício dos dons espirituais para o bem da igreja. Efésios 4, 11 a 16. O sacerdócio universal não elimina a existência de líderes na igreja, pastores, presbíteros e diáconos, mas reafirma que a igreja não é composta de uma elite clerical, e sim de um corpo onde cada membro tem um papel ativo. Embora os crentes não ofereçam sacrifícios expiatórios, como no Antigo Testamento, são chamados a oferecer sacrifícios espirituais. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Esses sacrifícios incluem o louvor e a adoração. Hebreus 13:15. A obediência e a santidade pessoal. Romanos 12:1. O serviço e a generosidade para com os necessitados. Filipenses 4:18. O sacerdócio universal implica que cada crente deve buscar crescer no conhecimento das Escrituras e ter discernimento teológico. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me. Filipenses 2:16. Isso combate o erro
de delegar exclusivamente aos pastores e teólogos a responsabilidade pela doutrina, tornando todos os crentes responsáveis pela pureza do ensino bíblico na igreja. O sacerdócio universal dos crentes é uma doutrina central na teologia bíblica e reformada. Ela aponta para a plena realização do plano de Deus, que desde o início desejou um povo sacerdotal. Em Cristo, essa realidade é concretizada e cada crente é chamado a exercer seu papel como sacerdote diante de Deus e do mundo. Isso significa que a igreja não é um sistema hierárquico, onde apenas alguns têm acesso a Deus e ministram ao povo. Pelo contrário, todos os crentes possuem acesso direto ao Pai. São responsáveis por proclamar o Evangelho, oferecer sacrifícios espirituais e servir no reino de Deus. Dessa forma, o sacerdócio universal reafirma a centralidade da obra de Cristo e o papel ativo de cada membro da Igreja no cumprimento da missão divina. O sacerdócio universal dos crentes é uma verdade fundamental que reafirma o acesso direto de todos os cristãos a Deus, sem a necessidade de um sacerdócio humano, intermediário. Enraizada tanto no Velho quanto no Novo Testamento, essa doutrina encontra seu pleno cumprimento em Cristo, nosso sumo sacerdote, que nos tornou participantes de seu reino sacerdotal. 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1,6. Essa realidade implica profundas responsabilidades para a Igreja. Todos os crentes são chamados a servir, interceder, proclamar o Evangelho e oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Romanos 12:1, Hebreus 13:15. Isso reforça a necessidade de um compromisso com a santidade, a fidelidade doutrinária e o engajamento ativo no corpo de Cristo. Portanto, o sacerdócio universal não apenas concede privilégios espirituais, mas também impõe deveres. Cada crente deve assumir sua vocação sacerdotal, vivendo em obediência e testemunhando a graça de Deus ao mundo, refletindo assim o caráter de Cristo e cumprindo a missão da Igreja na Terra. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até o final. E curta, comente, compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo. Forte abraço e até mais.